Olá a todos e todas. Meu nome é Beatriz Stephanie. Hoje estamos aqui pelo podcast da OAB Londrina e pela Comissão da Advocacia Criminal. Então, bem-vindo, bom dia Mariane, bom dia Vinícius. Vocês podem se apresentar um pouquinho pra gente? Bom dia, Beatriz. Bom dia, Vinícius. Meu nome é Mariane, eu sou presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB Londrina, advogada criminalista e professora de Direito também. Bom dia, Beatriz, Mariane. Prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Vinícius Canezin, sou também advogado criminalista, estou na vice-presidência da comissão, também sou professor na área de Direito Penal. Então, hoje estamos aqui para discutir um pouquinho o papel da comissão, como que é a nossa atuação enquanto Comissão da Advocacia Criminal aqui em Londrina, quais foram os nossos feitos durante esse ano de 2025, nosso planejamento, até para o próximo ano. Então, vou começar primeiro falando sobre o nosso balanço desse ano, como que foi, o que a gente se planejou, o que a gente conseguiu cumprir, qual que foi o maior feito na opinião de vocês, Mariane e Vinícius. Bom, acho que eu vou começar, então. Nós assumimos, enquanto coordenação, nessa gestão do triênio de 2025 a 2027, então começamos a nossa gestão esse ano e acho que alcançamos grandes feitos já, né? Talvez o mais expressivo e principal deles tenha sido o nosso congresso. Foi o primeiro congresso estadual da Advocacia Criminal Paranaense e o 8º congresso da Advocacia Criminal Londrinense, realizado em Londrina, no mês de setembro. Tivemos a presença de grandes nomes nacionais na área do direito penal e do processo penal, né? Advogados e advogadas criminalistas, desembargadoras, juiz de direito. Foi um evento grandioso que reuniu mais de 260 participantes, dentre estudantes, profissionais do direito, né? Tanto advogados e advogadas quanto de outras carreiras também. É um evento elogiadíssimo por todos e todas. Então, acho que esse foi o grande feito desse nosso primeiro ano de coordenação, né, de gestão da CAC. E fora isso, tivemos, até o mês de outubro, 10 reuniões ordinárias, em que discutimos questões afetas à advocacia criminal, né, a prática, né, da advocacia, o que nos aflige, o que nos motiva né, a exercer a profissão da advocacia. E também, nessas reuniões, nós priorizamos a capacitação dos advogados e advogadas com convidados, tanto de dentro da comissão quanto de fora, mas que atuam na área criminal, especialmente advogados e advogadas, para compartilhamento, né, de conhecimento técnico, conhecimento prático, porque o nosso objetivo é a capacitação da advocacia para que, em Londrina, nós tenhamos advogados e advogadas de excelência, né, cuja atuação repercuta não só na cidade, mas também no estado, nacionalmente, enfim. E fora isso, a gente também atuou em diversos pareceres, relatórios, né, a pedido da diretoria da OAB, de demandas que vieram de outros colegas, tanto da advocacia criminal quanto de outras áreas, reuniões com magistrados, magistradas, enfim. Acho que foi um ano muito frutífero e de crescimento, fortalecimento da comissão, né? Nós tivemos esse ano um recorde de inscritos, tanto renovações de inscrição quanto de novos inscritos, então acho que esse foi um ano muito bom. Não sei, talvez eu tenha falado tudo, Vinícius. Não, como um balanço geral, acho que já ficou muito bem colocados todos os eventos, mas de maneira mais também geral, pontuar que acho que cumprimos a nossa grande missão de oferecer ao profissional, ao advogado, à advogada local, regional, a oportunidade de ter contato com os colegas, de compartilhar as dificuldades, compartilhar os anseios. Oferecemos esses espaços de capacitação técnica, profissional, inclusive com membros e com integrantes de outras áreas do conhecimento. Então, me parece que o ano ele foi muito rico nesse aspecto e que serve agora já, em fim de ano, também como muito gás para a gente continuar os trabalhos para os anos que vêm pela frente. Então, para fazer esse gancho, né, até mesmo com o nosso balanço e trazendo um pouquinho sobre a nossa comissão, eu queria que vocês explicassem qual que é o papel essencial, na opinião de cada um de vocês, sobre a comissão, né? Qual o papel dentro da rotina do advogado, a importância da comissão dentro dessa perspectiva da atuação profissional. Acho que a comissão faz aqui um papel bastante relevante, que é de ajudar o profissional. E o profissional aqui, digo, no sentido mais amplo possível.
tanto o profissional recém-formado, que tem as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus anseios, mas também o profissional que já está em um nível um pouco mais avançado da sua carreira, que também tem o interesse em se atualizar, em manter o contato com colegas. E eu digo isso, pelo menos na minha visão, por dois principais motivos. O primeiro é que a comissão é um espaço de discussão técnica e de aprimoramento técnico. Então, como a Mariane já muito bem colocou, a comissão desenvolve, ao longo das suas reuniões ordinárias, reuniões com convidados externos, que são pessoas, tanto eventualmente professores, ou colegas advogados, ou até mesmo de outras áreas do Poder Judiciário, Ministério Público, mas que vão contribuir com algum ponto relevante técnico que está sendo discutido no momento. Então, isso é ofertado naturalmente, gratuitamente para todos os membros e ainda quem não é membro pode também participar dessas reuniões, né, como ouvinte, para que ele possa ali receber uma informação técnica de uma maneira muito mais direcionada. Então, esse é um primeiro aspecto que me parece que enriquece bastante o nível da advocacia criminal aqui de Londrina. E o segundo é que a comissão também é um espaço para esses profissionais trocarem experiências. A advocacia criminal talvez seja, de todas as áreas, né, puxando, claro, um pouco a sardinha para o nosso lado, mas acredito mesmo nisso, um ramo da advocacia que ela acontece muito fora do processo, tecnicamente falando. Né, da atuação, conversa com o cliente, conversa com testemunhas, a produção da prova, acompanhar a diligência em delegacia, fazer uma sustentação oral, fazer um tribunal de júri. Então, são elementos da advocacia que normalmente não são objeto de matérias durante graduação, pós-graduação. E isso se ganha com a experiência, e quem ainda não tem essa experiência consegue adquirir essas informações por meio do contato com os colegas. Então, a comissão também tem esse propósito de permitir que as pessoas lá dentro troquem essas informações, compartilhem essas dificuldades, para que a advocacia como um todo possa avançar de uma maneira conjunta. E até pegando relacionando com o que vocês falaram no começo, de vocês atuarem dentro de sala de aula para alunos, né? Vocês entendem que esse papel da comissão também é fundamental para os estudantes que possam participar das reuniões? Inclusive, os estudantes podem participar das reuniões? Com certeza. Tanto agora, né, a partir dessa gestão, os estudantes podem se inscrever formalmente como membros estagiários de todas as comissões, né? Nós temos, acho que 2 ou 3 inscritos como membros estagiários formais, né, constituídos ali, nomeados pela OAB na nossa comissão, mas os estudantes que ainda assim não se inscrevam formalmente podem participar como ouvintes, e eu acho que é fundamental, né, que as alunas e os alunos façam isso, que já comecem a conversar com advogados e advogadas, começar a entender como a profissão funciona na prática, né, de verdade, o advogado da barriga no balcão, como dizem, né, começar a se integrar. Isso faz parte não só de adquirir conhecimento prático, conhecimento técnico, mas de relacionamento também, né? Você poder se relacionar, conhecer advogados e advogadas, né? Disso surgem propostas de estágio, propostas de trabalho futuras. Então, eu acho que é fundamental, e em sala de aula eu falo isso, né? Eu incentivo a participação dos alunos e alunas, e eu acho que cada vez mais eles têm percebido essa importância, né, e essa necessidade. A gente tem tido a presença de vários alunos e alunas nas nossas reuniões, e isso é absolutamente fundamental. E também, pegando um pouco, né, do que o Vinícius falou, a nossa comissão, ela pretende não só fortalecer a técnica jurídica, mas fortalecer as relações, né, as trocas entre os advogados e advogadas. Porque, como o Vinícius também muito bem disse, a advocacia criminal é desafiadora, né? Diariamente nos desafia, eticamente, inclusive. Então, enquanto corpo de advogados e advogadas, a gente consegue se apoiar, a gente consegue se fortalecer dentro da comissão, e isso é fundamental para que a gente consiga exercer a nossa profissão de maneira correta, de maneira ética, de maneira, né, digna, e em grupo nós conseguimos fazer isso muito melhor do que sozinhos. E dentro dessas 10 reuniões ordinárias que a Mariane comentou no começo do episódio, queria que vocês destacassem uma que ficou marcada para vocês, ou uma palestra, né, dentro do nosso próprio congresso. Qual que foi uma dessas reuniões, um dos temas que mais marcou, assim, a vivência de vocês durante esse ano?
Assim, todas foram excelentes, né? Eu acho que a gente conseguiu escolher muito bem os nossos oradores, tanto nas reuniões ordinárias quanto no Congresso, mas eu devo dizer que teve uma reunião que foi com a doutora Monique Lopes, que é nossa participante da comissão há muitos anos já, e ela foi tratar alguma coisa relacionada a produção de prova, investigação defensiva, não lembro exatamente qual foi o tema, mas numa das passagens da fala dela, eu tirei ali uma lição que eu levei para o inquérito, que eu estava meio travada, não sabia exatamente que prova colher ali, né, pela defesa, atuando em prol do investigado. E aí, numa das passagens da fala dela, eu falei, putz, eu posso fazer isso e eu acho que vai dar certo. Fiz. Deu certo, assim, não sei se deu certo efetivamente, estou aguardando o desfecho do inquérito ainda, mas a sacada dela na reunião trouxe um insight para mim, num caso meu, num inquérito em que eu colhi a prova, né, fiz uma entrevista ali com uma testemunha e consegui extrair o que eu precisava, o que eu achava que eu estava meio travada. Então, a reunião nos dá essa possibilidade também, as reuniões, né, os eventos, os encontros. Então, assim, foi numa fala despretensiosa dela no meio, né, da exposição que eu tirei essa ideia. Então, as reuniões têm esse propósito também, né, de nos dar ideias, porque a gente conversa com os nossos colegas, a gente troca experiências, a gente troca, né, angústias, então serve para isso também, sim, né? E também eu lembro que um dos advogados membro da nossa comissão me disse uma coisa interessante acerca do nosso congresso, em que a doutora Fernanda Vilares estava tratando, né, da ação controlada e tudo mais, e ele falou, ela estava falando e ela enfim, hoje ela trabalha na ABIN, né, e ela, numa passagem da fala dela, ela tratou de uma questão ali com relação a espelhamento do WhatsApp Web, enfim, registro disso ou interceptação disso. E ele falou, nossa, quando ela trouxe essa informação na fala dela, ela me trouxe também uma luz com um caso meu, enfim. E isso no meio do Congresso, né? Sim. Então, eu acho que serve para isso. Serve para a gente se aperfeiçoar tecnicamente, mas também na prática, na vivência da advocacia. E para complementar, né, eu acho que até pegando o gancho do Congresso, além da brilhante palestra da professora também, do advogado da União, Fernanda Vilares, mas nós tivemos a presença de magistrado, de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, de um advogado criminalista que foi falar de um tema que eu acho que também aqui eu destacaria, talvez do ano, o Dr. Rodrigo Falques, que foi falar a respeito de atuação, de maneira geral, em plenário de júri, que da fala dele, também nessa percepção, pessoas vieram me procurar que estavam com júris marcados, pensando em, eventualmente, teses do que fazer, e que tiraram da fala dele alguns pensamentos de como agir, de que caminho seguir no dia. E o tema do júri também acho que ganhou um especial destaque esse ano na comissão, porque nós inauguramos pela primeira vez também na história da Comissão da Advocacia Criminal aqui de Londrina, um grupo de trabalho especificamente voltado ao Tribunal do Júri, a pesquisa, conversa e reuniões sobre o Tribunal do Júri. Então é um tema que vários advogados locais têm interesse, aqui em Londrina tem muitos advogados que atuam em plenário de júri. Então, em razão desse interesse, nós resolvemos criar esse grupo de trabalho, que agora tem realizado reuniões justamente com esse foco. Então, acho que vale também esse destaque de que os temas de Tribunal do Júri ganharam aí bastante força nesse ano e, claro, deve só aumentar também para os próximos anos. E assim, para trazer um complemento à resposta de vocês, né, porque eu também estou dentro da comissão, para mim, um dos temas que foi muito latente dentro desse ano nosso de trabalho foi também a gente ter feito a reunião com o Dr. Odavias e com o assistente social Jorge, né, que trouxeram um pouquinho da perspectiva sobre racismo no direito penal, na atuação entre a advocacia criminal, enfim. E também que acabou sendo reforçado, né, até mesmo com a palestra do Dr. André Nicoliti no nosso congresso. Então, acho que ter essa perspectiva discutida dentro da comissão é algo para além de representativo, mas é algo que demonstra a nossa preocupação também com o âmbito social, porque o direito penal, ele relaciona todas as outras áreas, né? Não é um direito exclusivo ali, né? E, dando sequência ao nosso debate... Eu posso quebrar o protocolo? Já que você deu a brecha, Beatriz, mas só para não deixar passar, porque eu acho que você tocou num ponto, talvez viesse depois, mas eventualmente já convém falar. Mas
na sua também visão, e depois acho que a Mariane, né, mas como que foi a comissão e qual que é a importância também, né, de apesar da comissão ser temática e existirem outras, claro, especificamente para cada tema, mas qual foi a importância do relacionamento entre comissões ao longo do ano, né? E pensar um pouquinho também, eventualmente, como que a gente pode aprimorar isso para o futuro. Porque o final da sua fala me fez despertar esse ponto, que é que especificar é bom, porque a gente consegue ter foco e estudo aprofundado. Mas, ao mesmo tempo, o aprofundamento em excesso, ignorando as outras matérias, ele é prejudicial. Né? Então, como equilibrar, como foi feito isso, e, enfim, o que a gente pode também pensar a esse respeito, né? Tá. Então, para responder a sua pergunta... A host vai... A host, a inversão de papéis. Eu também faço parte da Comissão da Igualdade Racial, né? Só para contextualizar. E ter essa perspectiva dentro da advocacia criminal, então, dentro dos debates técnicos atinentes ao direito penal, tendo uma visão um pouco mais crítica, até mesmo ao próprio direito penal, me fez ampliar um pouquinho esse olhar, sabe? Porque tem muita coisa que dentro do âmbito técnico do direito penal é passada a visão do homem médio, né? E o homem médio, ele também é formado por estigmas, preconceitos, estereótipos, enfim, que se a gente analisa apenas de uma forma técnica, a gente não evidencia todas as questões sociais que estão latentes também dentro disso. Então, participar de outras comissões e ter essa visão tanto da perspectiva de gênero quanto da perspectiva racial, me fez enxergar o direito penal e também debater sobre ele, sobre a própria atuação dentro de comissão ou dentro de processos, correlacionando outras áreas, sabe? Acho que a gente até pode evidenciar dentro desse contexto o protocolo de julgamento sobre a perspectiva de gênero, que também trata sobre o direito penal, a atuação da advocacia criminal, orientações para os magistrados, né? Então, como que inquirir testemunha, como que inquirir vítima, como observar o processo a partir de tudo isso. Acho que é, inclusive, um tema importante para a gente pensar para o próximo ano, né, como projeto. Também tem, recentemente, o protocolo de julgamento sobre a perspectiva racial, que ainda não é obrigatório como o protocolo de gênero, mas que tem essa recomendação que eu acredito que, correlacionando com esses debates que a gente já teve ao longo do ano, ele consegue ampliar a nossa visão de que como que, por exemplo, em situações de estereótipo, preconceito relacionado a pessoas negras, injúria racial, como que isso deve ser abordado dentro de um processo, como que o magistrado deve observar, analisar aquele processo da mesma forma que como que a instrução probatória deve ser realizada dentro de um contexto de injúria racial. Recentemente até vi um vídeo de um curso específico sobre isso, que tratava sobre crimes religiosos, né, então dentro da questão de religiões marginalizadas, que como que essas vítimas devem ser abordadas desde o momento da oitiva de testemunha, desde a análise processual. Então, acho que ter essa visão social é fundamental para a nossa atuação, sabe? Porque, querendo ou não, ainda que parta de um princípio técnico, essa visão social ainda emerge dentro dos próprios agentes do direito. Então, acho que é interessante porque amplia e, da mesma forma, enriquece o debate, né? Enriquece as próprias decisões, enriquece a nossa própria atuação, porque é algo que, naturalmente, entre muitas aspas, a gente não pensa sobre, não é debatido. Então, acho que é fundamental a gente partir também dessa criticidade do direito a partir da visão social, sabe? E, dando sequência, acho que Posso quebrar novamente o protocolo? À vontade. Não é pergunta, mas é uma complementação ao que você disse. Você falou muito bem, né, Beatriz, do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e de raça, que são protocolos do CNJ que orientam magistrados e magistradas e que a gente precisa conhecer, porque enquanto advogados e advogadas nós lidamos com processos e precisamos ter esse conhecimento para saber como lidar dentro do processo com essas questões, mas a OAB Nacional também, preocupada, né, em trazer essas normativas para dentro da ordem, alterou o nosso Código de Ética e Disciplina recentemente, se eu não estou muito enganada, foi ou 2024 ou 2025, inserindo lá, por meio de resolução e depois de provimento, normas que tratam a respeito dos processos ético-disciplinares. Então, nós, enquanto advogados e advogadas dentro da ordem, precisamos também
analisar questões e julgar processos disciplinares com perspectiva de gênero e racial. Então, isso foi trazido para dentro da OAB, revelando, né, ou enaltecendo, melhor dizendo, a importância dessas questões. Sim. E talvez na área do direito penal e do processo penal seja, não quero puxar a sardinha aqui, né, para nossa área novamente, mas talvez seja a área que mais lide com questões, que é atravessado por questões de raça e de gênero, Sim. né? Então, nós precisamos, como você bem disse, estar a par e fazer parte de outras comissões e de grupos de estudo que tratam dessas questões, porque sem essa visão interseccional, Sim. interdisciplinar, melhor dizendo, a gente não consegue talvez exercer o melhor trabalho que poderíamos dentro, né, dos nossos casos. E assim, tratando sobre essas perspectivas que a gente trouxe agora, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a expectativa que vocês têm para o próximo ano. Qual que é uma das expectativas que vocês buscam dentro da comissão, dentro da nossa atuação enquanto comissão, de trabalhos, projetos, enfim. Eu acho que para o ano que vem, o meu prognóstico, pelo menos, seria de continuidade desse trabalho, esse trabalho muito bem feito, esse trabalho muito bem organizado que a gente fez em 2025. Então, acredito que continuaremos com as nossas reuniões com convidados, né, de modo a fortalecer o conhecimento, a técnica, a ética, especialmente. Já tive ideia aqui da sua fala para a gente convidar alguém, né, uma advogada criminalista, penso eu, para tratar de inquirição de vítima e de testemunhas em crimes sexuais, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que a gente não falou esse ano. Sim. E que está muito em alta e que acho que para o ano que vem nós poderíamos pensar nisso, em crimes envolvendo injúria racial também. Acho que a gente precisa voltar... falamos no começo do ano, mas precisamos voltar a falar disso no ano que vem. Temos aí a previsão de mais um congresso, né, da advocacia criminal. Temos que nos empenhar e talvez começar a tratar disso já. E talvez ampliar os nossos grupos de trabalho, né? Como o Vinícius disse, a gente tem um grupo permanente de estudo do Tribunal do Júri, mas talvez ampliar para outras áreas da advocacia criminal, do direito penal, do processo penal, pensando também nessa interdisciplinariedade. Acho que a gente precisa fortalecer esses grupos também dentro da própria comissão. E eu destacaria, né, um ponto, acho que para também contribuir e projetar aí o que nós temos pela frente, dois, na verdade. Primeiro, a gente trabalhar sempre para aumentar a participação, acho que, dos advogados nas comissões. Embora a nossa, historicamente, seja e ainda uma das maiores, oscilando entre a maior, ou segunda, terceira maior, mas o tema da advocacia criminal, ele está, de fato, em alta, né? E o número de profissionais aumenta a cada ano e a gente percebe também das instituições de ensino que parece haver um interesse também sempre muito grande no direito penal. Então, acho que trabalhar para que cada vez mais profissionais que tenham, lógico, né, o interesse, consigam fazer parte, consigam acompanhar as reuniões. E o segundo, esse ano nós tivemos uma atuação também vinculada a outras comissões, né? Fizemos reunião conjunta com a Comissão de Direito Tributário, Sim. Participamos de alguma forma e apoiamos o evento da Comissão de Igualdade Racial, estamos apoiando e participaremos do evento da Comissão da Advocacia Jovem, da Diversidade também. Então, me parece que é um outro ponto que pode continuar também crescendo. Né? É claro que nós teremos eventualmente as nossas reuniões focadas em temas especificamente criminais, mas me parece que é plenamente possível também pensarmos em aumentar o número de reuniões conjuntas com outras comissões, até para a gente poder atender interesses conjuntos e contar com o maior número de participantes. E até mesmo, pegando algo que você comentou agora nessa fala, que o número de advogados criminais está cada vez maior, né? Você acha que esse resultado dessa crescente de profissionais está muito relacionado com essa exposição midiática de séries, podcasts tratando sobre assuntos criminais? E também, qual que é a diferença do que acontece nessas obras mediatizadas de séries, Tremembé, Donos do Jogo, enfim, com a própria vivência da advocacia criminal? Qual que é o mito da advocacia criminal que vocês podem tratar aqui com a gente hoje? Eu confesso que eu não conheço exatamente o número para
chegar a uma conclusão correta de se de fato aumenta, mas eu percebo na minha experiência que vejo em alunos e vejo na OAB um interesse, me parece, crescente de fato na advocacia criminal. E acho sim que existe um papel importante dessa, não só de séries, filmes que sempre existiram, talvez hoje possa ter um pouco mais, né? O acesso talvez seja mais facilitado, mas dos próprios casos nacionais e locais que cada vez mais também ganham repercussão na mídia, né? E normalmente, vou dar aqui a minha opinião, depois a Mariane, lógico, né? Eu não sei qual vai ser o pensamento dela, mas eu vejo que se tem normalmente uma ideia de vender o advogado criminalista bem-sucedido como aquele advogado vencedor, né? A pessoa que ganha todos os casos, ganha todos os júris, que nunca perdeu. E me parece que a realidade da advocacia criminal é bem distante disso, no sentido de que o nosso trabalho muitas vezes é uma redução de danos, né? A vitória, no sentido normalmente divulgado de ser sempre uma absolvição, me parece que não é a realidade de boa parte dos casos. Sem contar o fato de que nós, advogados e advogadas, também trabalhamos em prol de vítimas, muitas vezes, né? Então, não se fala ali em pedidos de absolvição, se fala em apurar um fato criminoso e comprovar aquele fato criminoso. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativas me parece importante para quem está pensando em começar a carreira nessa área, ou para quem está começando a carreira nessa área, porque me parece que vai experimentar que a advocacia criminal ela é bastante desafiadora e cheia de percalços. Acho que a palavra-chave para mim é persistir. E persistir, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, nós não ganharemos, né? Nesse sentido de que ganhar significa absolver o cliente. Da minha vivência, da minha prática da advocacia, é muito mais no sentido de reduzir danos ao cliente. Claro que temos resultados absolutórios, mas me parece que na maioria dos casos é um trabalho de reduzir danos ao cliente. Temos também essa grande frente aí, esse grande nicho da advocacia criminal que na representação de vítimas de crimes, né? Eu acho que vem crescendo essa atuação do criminalista hoje. No estudo do processo penal, da criminologia, a gente estuda, né, a redescoberta da vítima, né, pro Poder Judiciário, para a persecução penal, e a advocacia também se insere nisso, né? A advocacia descobriu que existe um nicho de atuação em prol das vítimas, e isso nos coloca numa posição diferente de atuar pelo investigado, ou pelo acusado, né, pela defesa. E é uma excelente forma de atuação da advocacia criminal. Mas partindo da sua pergunta, se existe algum mito também relacionado à advocacia criminal, não sei se mito é exatamente a palavra, né, para ser colocada no que eu vou falar, mas existe uma ideia muito prejudicial à advocacia, de que, às vezes, o advogado se confunde com a figura do seu cliente, né? Especialmente o cliente que está respondendo a um processo criminal e é acusado da prática de um crime. Essa é uma ideia que existe na cabeça do leigo, né, socialmente, mas, infelizmente, é uma ideia que também transborda, muitas vezes, para atores do Poder Judiciário e do Ministério Público, da autoridade policial, enfim, de confundir a figura do advogado e da advogada criminalista com a pessoa, né, representada por ele, pelo seu cliente. E essa é uma ideia absolutamente equivocada, essa é uma ideia absolutamente mentirosa, né? O advogado e a advogada defende direitos daquele cliente, daquele representado perante, né, as autoridades, dentro do processo, dentro do inquérito, enfim. Então, essa é uma ideia muito ruim para a advocacia, e quando nos deparamos com atores judiciais que tangenciam essa ideia, a gente precisa se levantar e precisa deixar claro que a nossa atuação e sempre será a mais ética, técnica e legal possível, né? E também, nesse sentido, nós precisamos estar unidos, nos fortalecer enquanto advocacia criminal, e isso a gente faz muito bem na comissão, porque esses embates existirão,
né, com atores do processo. E nós não podemos ter medo desses embates. Nós não podemos ter medo de sermos eventualmente mal compreendidos, porque se tivermos medo, é possível que coloquemos em risco os direitos dos nossos representados, né, dos nossos clientes. Então, é por isso que é uma profissão que a gente precisa persistir, que a gente precisa ter coragem também. E eu acho que a gente se fortalece, né? A nossa coragem se fortalece quando estamos unidos na comissão, né? E não só, né, aqui na Comissão da Advocacia Criminal, mas também na Comissão de Prerrogativas, né? Que também terá um episódio destinado a isso. Mas a advocacia criminal é uma área do direito, é uma área da advocacia que constantemente tem suas prerrogativas violadas e a gente precisa estar vigilante, precisa se fortalecer nisso também. E acho que para a gente poder complementar, acho que é importante a gente ter aquela visão do processo penal, que ele por si só ele já acarreta diversos danos, né, para a pessoa que responde, para as vítimas. Então, conseguir uma sentença absolutória, ou uma sentença até mesmo de redução de danos, não necessariamente caracteriza uma vitória, né, porque durante todo aquele trâmite do processo ele já acarretou muita dor, né, tanto para a pessoa quanto para a família. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar até mais humanizador, né, dentro da própria perspectiva de atuação, de como tratar o cliente, até mesmo para como que a gente enxerga o processo, né? E assim, para começar a finalizar o nosso episódio de hoje, eu queria que vocês passassem uma dica de ouro que vocês consideram fundamental, tanto para a atuação prática, enfim, o que vocês consideram fundamental, uma dica prática, uma dica de ouro para os advogados criminalistas iniciantes nesse contexto. Bom, eu acho que talvez querer ser muito bonzinho e apresentar uma imagem que facilite de alguma medida, mas se eu tivesse que escolher um ponto para poder te responder, lógico, né, e sugerir também para quem nos acompanha, é conhecer muito bem o caso, o processo. Claro que outras questões são importantes, mas a advocacia criminal me parece distinguir muito das outras pelo fato de que aqui nós não trabalhamos e não tem padronização, né? Não tem casos iguais. Podem ter casos parecidos, mas iguais nunca. Porque cada fato é um fato, cada pessoa é uma pessoa. Então, acima de tudo, é saber que no processo penal, acho que começa por conhecendo muito bem o processo, o fato, para então começar a pensar em questões técnicas, em estratégias, em outras ações, enfim. Mas minha sugestão seria essa, conhecer muito bem o processo. E conhecendo muito bem o processo, estudar muito constantemente, né, o direito penal, o processo penal, a criminologia, e estar preparado para situações que podem te surpreender dentro do processo e também de novos clientes que chegarão ao seu escritório, né, para te consultar, para te contratar, né? Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia de que ainda não vou estudar determinado tema, determinada área, porque não cheguei lá na advocacia ainda, ou esse cliente não vai me procurar. Mas a hora que ele te procurar, você precisa estar preparado para atendê-lo, né? Você precisa estar preparado para resolver o caso dele. Então, além de conhecer muito bem o processo, além de conhecer muito bem o caso, atualizar-se e estudar. Eu acho que na área criminal, lógico, as outras também precisam desse estudo e dessa atualização. Mas na área criminal a gente não pode se dar o luxo de não saber algo, né? A gente precisa buscar esse conhecimento porque a falta dele coloca em risco a liberdade do cliente, né? É disso que a gente está falando na advocacia criminal, da liberdade, né? Que é o bem, né, talvez um dos bens mais preciosos de todos nós. Então, não saber coloca em risco algo muito precioso e a gente não pode se dar o luxo de cometer esse equívoco. E até trazendo um paralelo, na verdade, com a resposta anterior de atuação para as vítimas, né,
esse não saber também pode acarretar na própria integridade da vítima, que às vezes está sendo ameaçada, ou numa situação de cárcere, enfim. Então, todas essas situações, elas estão estritamente correlacionadas à própria vida daquela pessoa, né? Não necessariamente só com o rendimento, né? Enfim, toda a questão da vida e integridade ali acaba sendo fundamental. E para fechar o nosso podcast, eu queria que vocês dessem uma mensagem final, um convite para as pessoas participarem da nossa reunião, para que elas possam conhecer a nossa comissão. Enfim, fiquem à vontade para esse momento final, essa mensagem final. Eu diria que os percalços da advocacia criminal são muitos, os desafios são enormes, as angústias também, mas quando o trabalho é bem feito, é muito recompensador. E quando não for, e quando for difícil, e quando for angustiante, a comissão, nós, né, colegas, estamos à disposição para acolher, né, esses advogados e advogadas, para trocar ideia, para conseguir, né, às vezes dar uma luz, auxiliar. Então, para mim, assim, falando da minha experiência com a comissão, é isso, a comissão é um espaço de acolhimento, né, do advogado e da advogada, troca de ideia, troca de experiência. Então, muita coisa que eu hoje uso na minha advocacia veio de ideias da comissão, veio de trocar conhecimento, veio de trocar experiência, veio da troca. Uhum. Então, eu acho que a comissão serve para isso, para acolher, para apoiar e para incentivar os advogados e as advogadas criminalistas. E eu diria também, né, e vou até dizer para a câmera, a advocacia criminal, ela cresce junta. Então, é a partir do momento que nós estamos lá juntos, nos aperfeiçoando, conversando, criando laços, criando relacionamento, trocando experiências, trocando dificuldades e também vitórias, nós crescemos e a advocacia criminal cresce como um todo. Então, venha fazer parte, a comissão é super acessível, qualquer dúvida, qualquer queixa, qualquer sugestão, nós estamos sempre abertos a ouvir, a melhorar. É o que a gente costuma sempre dizer, o nosso trabalho é absolutamente voluntário. Então, nós não estamos aqui por outro interesse, senão o do crescimento da advocacia criminal como um todo. Então, faça parte, vai ser um prazer muito grande receber cada um de vocês que está aí. E também, para complementar essa mensagem que vocês deram, na minha posição enquanto advogada iniciante, né, de menos de 2 anos de atuação, acredito que o papel da comissão também, além de ampliar e capacitar para a nossa atuação profissional, é de, através da troca, também ter novas parcerias de trabalho, até mesmo considerando o que a Mariane falou anteriormente, né, desde o momento de ser estudante de direito, de oportunamente ter alguma oportunidade de estágio, né, por justamente conhecer um ramo, conhecer profissionais que atuam naquele ramo, que você tem interesse, querendo ou não, a comissão também proporciona esse espaço, né, seja de capacitação, seja de oportunidades, seja de parceria através da troca, porque, querendo ou não, ali a gente está fazendo um grande networking também, né? Também tem essa questão dentro da nossa comissão. E, para finalizar o nosso episódio de hoje, gostaria de agradecer a atenção de todos que nos acompanharam aqui. Queremos que você participe da nossa comissão, se você for advogado criminalista, se for advogado que tem interesse na área criminal, mas ainda não sabe se vai ser criminalista, e também estudante de direito que gosta da matéria, né, que através desses filmes, podcasts, séries, que tem interesse em atuar nesse ramo, queremos que você participe da nossa comissão, dos nossos debates, dos nossos eventos. E é isso, ficamos muito felizes, ficamos por aqui também, e desejamos uma ótima semana a todos.